número de policiais militares e civis mortos em serviço em 2019 é o maior dos últimos 5 anos aqui no estado. Foram assassinados por criminosos 5 brigadianos e um inspetor da Polícia Civil. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o vice-presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar, Tenente Jairo Conceição da Rosa. Boa tarde, ou melhor, boa noite, Tenente. Boa tarde, Luiz. Obrigado, é uma honra estar aqui no Conexão. Bom, eu pelo menos esperava encontrá-lo num momento mais feliz do que esse. Sobre essas mortes de policiais em serviço, a gente pode chegar à conclusão de que há uma inversão no fenômeno. Policiais que antes eram alvo mais fácil quando estavam fazendo o chamado bico, que popularmente as pessoas conhecem. Sim. Hoje eles estão mais expostos durante o trabalho na corporação. Como é que o senhor avalia essa questão? Primeiramente, assim, a inversão de valores, ela tem uma atipicidade que são os tempos modernos, né? A incerteza, a insegurança, o enfrentamento, ele aumentou, né? A sociedade, por alguns momentos e lá na sua base, não está conseguindo vencer, né, os seus caminhos. Não pode se usar a polícia como a última barreira entre o bem e entre o mal. Policial, seja que for, policial civil, policial militar, ele tem um juramento, ele faz um juramento em proteger a sociedade, mesmo com risco da própria vida. E isso ele faz. Nós perdemos e enterramos uma colega ontem, a Marciele, e em momento algum aquela heroína deu um passo atrás em pensar em não cumprir o seu dever. Sim. Agora, o senhor falou em enfrentamento, por exemplo, as mortes em serviço aconteceram de formas variadas, mas a maioria em patrulhamento. Sim. 2 casos de abordagem de criminosos resultaram a morte de 3 PMs em Porto Alegre. Os criminosos acabaram reagindo à bala quando se preparavam para serem revistados pelos policiais. Por que a maioria das mortes tem ocorrido no patrulhamento? A gente pode entender naquele momento em que parece que não vai haver esse enfrentamento. O policial, ele tem na sua percepção todo o quadro de instabilidade. Não existe nenhuma ocorrência tranquila, até que se apure os fatos. Em alguns momentos, os meliantes, eles têm o direito de reagir, porque ali, naquele momento, eles talvez estejam sendo privados de liberdade. E não é esse o intuito deles. Eles querem continuar livres para continuar cometendo os pequenos ou grandes crimes, né? Uhum. Então, assim, como é que eu vou te dizer? É uma reação natural, né? É reagir. Uhum. Reagir. A brigada está preparada para isso, né? Mas por muitas vezes o infortúnio acontece. Bom, sobre o preparo, um ponto. Outra questão, outro ponto seria a estrutura que é oferecida. Essas mortes têm relação também com essa estrutura que é oferecida aos policiais militares hoje em dia. Por exemplo, se fala no enfrentamento que a coragem para os bandidos está muito calcada no poder bélico que eles têm para reagir a uma abordagem policial. Hoje a estrutura é adequada? A brigada nos seus últimos anos aí já teve, um tempo atrás aí tivemos com poucos equipamentos, não mal aparelhados, com poucos equipamentos. Mas hoje temos sim equipamentos, o Estado faz, os comandantes de ambas as corporações fizeram um esforço muito grande em se reaparelhar. Já não estamos mais na época, né, do 38 contra o fuzil, hoje também temos o fuzil. Mas, por ocasião, a brigada se noticiou esses 5 policiais militares e esse um policial civil. Mas essas ações de enfrentamento é dioturnamente. Elas são os 365 dias do ano. Esses enfrentamentos não é só quando noticia, quando sucumbe um herói, né? Eles são diariamente, acontecem em todos os rincões do Rio Grande do Sul esses enfrentamentos, né? Enquanto a gente leva vantagem, né? Tem um infortúnio, infelizmente, né? Mas o brigadiano, o policial civil, ele prestou um juramento e está cumprindo com a sua obrigação. Nesse caso, vamos até separar a região metropolitana do interior do estado. Por exemplo, o caso da Soldado foi no interior do estado. Dá para a gente imaginar, até mesmo pouco tempo atrás, a gente viu uma onda de assaltos a bancos nas cidades do interior, uma onda muito grande. Sim. Hoje dá para a gente imaginar que o policial do interior tem a mesma estrutura do que o policial da capital? Tem.
Tem a mesma estrutura. Talvez tenha menos efetivo, mas a mesma estrutura, o mesmo treinamento, né? Ele tem. E por muitas vezes, algum desses enfrentamentos, onde estes heróis atuam, não são noticiados. Porque lá na cidade, no ponto de mediação, se faltou a luz, tem lá um policial. Se deu um estado de calamidade, tem lá um policial. E quando as pessoas se desestabilizarem por um infortúnio de enchente ou um grande incêndio, tem lá um mediador, um herói policial para intervir e para ajudar. No caso do efetivo, como o senhor citou agora há pouco, é necessário recompor esse efetivo, especialmente no interior? Ao longo dos anos, é necessário sim. Nós temos uma tipicidade, né? O nosso efetivo, ele previsto é 31 mil. E hoje nós só temos 15. Nós temos uma defasagem de 50% do nosso efetivo aí. Bom, algumas pessoas, especialmente na internet, hoje nas redes sociais, opinam, né, livremente. Normal. E algumas delas questionam a forma da abordagem, de como é feita a abordagem pela Polícia Militar, pela Brigada Militar. Analisando essa questão tecnicamente, na sua avaliação, as abordagens estão sendo realizadas de maneira correta ou até mesmo por conta dessas críticas o policial tem evitado, de certa forma, algum tipo de comportamento ou ação que seria tecnicamente aceitável, justamente para que as pessoas não julguem, não avaliem, e a Polícia Militar hoje tem condições de enfrentar os criminosos de igual para igual, isso a gente já falou, mas essas falas, especialmente nas redes sociais, de alguma forma tem intimidado a ação da polícia? Não, assim, a rede social, ela é uma realidade e nós temos que ser inteligentes em ouvi-la elas, né? O policial, né, não é treinado para ser truculento, não é instruído para ser truculento, ele é cordial, ele é um homem polido, prestando um serviço para a sociedade, como mais ou menos assim, me dirigir a ti com respeito, exijo o mesmo em retorno. O grau de periculosidade de uma ocorrência que se parece serena, ela pode se vitimar num homicídio. Então, tem, por vezes, essa cautela. Sim. Não, todavia, aquela pessoa que nunca foi abordada e vai ter uma reação de talvez de querer falar, até por nervosismo, que o policial tenha que ser truculento a ponto de dizer, tchê, cala a boca. Não é assim que se dirige. Sim. De uma via vai a educação e outra vem gentileza. Bom, hoje mesmo a gente viu espalhado pelas redes sociais, Twitter, Facebook, enfim, algumas pessoas questionando o comportamento da Brigada Militar frente ao Palácio Piratini, onde professores estavam se manifestando. No caso, não foi uma ação entre criminosos e a polícia, um enfrentamento armado, mas alguns questionam a reação da Brigada Militar naquele momento. Fatos isolados, né? Sim. Todos os movimentos, né? Não estaria aqui para mediar quem é o certo ou o errado. Sim. Os nervos se afloram um pouco, mas foi restabelecida a ordem e a serenidade, né? Mas é para dentro de uma manifestação dia 5, se tu me permite, por favor. Dia 5 de dezembro, a Brigada Militar e os bombeiros militares do estado do Rio Grande do Sul estarão fazendo a maior mobilização de todos os tempos na área de segurança pública. O senhor governador encaminha um pacote de maldades, Luiz, que nos retira bens adquiridos, ou melhor, que nos diminui o salário. Bom, sobre isso, né, a gente também tem a questão de que muitos policiais militares estão se aposentando. E, por consequência, o Estado tem que formar brigadianos para suprir a falta de profissionais que vão para a reserva. Há, de certa forma, uma pressa na formação desses novos policiais, ou a questão da formação nas academias de polícia é suficiente para colocar os PMs jovens nas ruas em condições de combater a criminalidade? A gente viu há pouco tempo agora, com o debate da reforma da Previdência, claro, essa possibilidade, né, de a gente ter um efetivo um pouco menor com alguns policiais, né, indo para a reserva. Hoje, como é que o senhor entende essa situação, visto que em determinadas regiões a gente ainda precisa incrementar o efetivo? Tu tocou num ponto crucial da nossa entrevista, claro, além da morte dos colegas em serviço, né? Hoje o Estado encaminha um projeto que corre os servidores que teriam a perspectiva de carreira na Brigada Militar e na Polícia Civil. Nós já temos um efetivo com 50% da sua capacidade e vai mais 6 mil embora.
O governo recém fez um calendário para chamar 2.100 concursados e ainda existem mais 3.800 remanescentes. O que são esses remanescentes? Né? Eles passaram e estão dentro da média e ficam tipo de um quadro suplementar, um cadastro de reserva, né? E aí o governo incentiva os que estão a ir embora. Mas não tem como entender. Nós clamamos, eu também sou comunidade, eu também sou sociedade, eu também clamo por segurança. Eu faço segurança, mas também clamo por segurança. Sim. E eu tenho que alertar isso aí, que vai faltar. Com certeza vai faltar. Se o governo continuar com essas atitudes, né, de não valorização do servidor, o servidor vai se invadir e vai embora, porque não tem incentivo nenhum para ficar. E outra coisa, o policial exerce a sua profissão por amor, por vocação, de tchê, tu é louco. Porque o policial jura. Sabia disso, Luiz? Jura mesmo com risco da própria vida cumprir a sua obrigação de proteger a sociedade. E faz com amor e com dedicação. Mas, por outro lado, valorização desse homem e dessas mulheres, muito pouco. Bom, no exercício do jornalismo, a gente deixa aberta aqui a oportunidade, a possibilidade do governo do estado se manifestar, se assim quiser, sobre as questões que foram levantadas. E para encerrar, já agradecendo a presença do Tenente Jairo Conceição da Rosa, vice-presidente da Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar. A mobilização está sendo preparada pela associação. A mobilização? Quais os próximos passos e quem quiser se juntar ou apoiar a mobilização, como pode fazer? A entidade toda é bem-vinda porque é uma mobilização ordeira. Né? Vamos reivindicar aquilo que querem nos tirar. Então, 5 de dezembro, com concentração na Praça Brigadeiro Sampaio, ao lado do QG da Brigada, um público expressivo. Mais de 10 mil, 15 mil homens e mulheres da segurança pública vão marchar até a Assembleia Legislativa. Faremos um grande ato dentro do Teatro Dante Baroni, reivindicando aquilo que nos é de direito. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Tenente Jairo, seja sempre bem-vindo. E a gente aqui espera, não só para os policiais, mas como os professores, que vocês tenham as suas reivindicações atendidas, porque a gente precisa valorizar o funcionalismo público, que é voltado à comunidade. Também entendemos a situação do Estado, município e país, mas a gente precisa chegar no meio termo e, por isso, tanto soldados quanto professores precisam ser ouvidos. Com certeza. Sejam sempre bem-vindos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, boa noite.